No silêncio da noite, enquanto o mundo dorme, uma mulher sozinha enfrenta uma batalha invisível que o Papa Leão XIV alerta: sua alma está em jogo. O que torna a solidão de uma mulher em sua cama não apenas a ausência de um marido, mas uma ferida silenciosa na alma. Papa Leão. Primeiro, o 14º, com a ternura que caracteriza sua visão sobre a vida espiritual, frequentemente nos lembra que a solidão não é apenas um estado emocional, mas um terreno fértil, onde o inimigo tenta semear desesperança e dúvida. Mas a palavra de Deus nos oferece uma promessa poderosa. Em Isaías, capítulo 54, versículo 5, está escrito: pois o seu marido é o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. Esta verdade transforma a dor da ausência em um lembrete vivo de que você não está sozinha, mas pertence a um Deus que a ama profundamente. Hoje, veremos como essa promessa pode encher seu coração, fortalecer sua fé e dar a você uma nova compreensão do seu valor e propósito. Mostraremos como redescobrir sua identidade espiritual quando o mundo parece ignorá-la. Você está pronta para entender o que Deus reservou para você, mesmo em meio à sua solidão? Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita no poder da fé e, se quiser se surpreender, assista até o final. Às vezes, o silêncio de um quarto vazio grita mais alto do que qualquer multidão. Uma mulher pode ter uma casa cheia de coisas, pode deitar-se todas as noites em uma cama grande e macia, pode olhar para o teto enquanto o mundo dorme e ainda sentir o vazio de uma ausência que nunca cessa. Dormir sozinha, noite após noite, não é apenas uma questão física, é uma experiência espiritual. Um lugar onde a alma é forçada a confrontar perguntas dolorosas, pensamentos que não vão embora e um profundo desejo de pertencimento que não encontra descanso. Mas e se essa solidão não fosse uma punição, um fracasso ou uma consequência inevitável? E se Deus estivesse trabalhando silenciosamente nessas noites em que ninguém a abraça, para lhe dar uma identidade que não depende de um anel, de um homem ou de uma história de amor terrena? Quando abrimos as Escrituras e observamos de perto, descobrimos que as noites solitárias também fazem parte do plano de Deus, não porque Ele a esqueceu, mas porque Ele decidiu reservar algo maior para você. A solidão, quando vem de Deus, não é abandono, é preparação. É uma sala de espera santa, um terreno fértil onde algo é plantado que não poderia crescer se sua vida estivesse cheia de barulho, compromissos, dependências emocionais ou rotinas compartilhadas que desviam seu olhar do céu. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vemos Ana, uma mulher sem filhos, com um marido que a amava, mas cuja outra esposa a humilhava constantemente. Ana chorava, suplicava e se quebrantava na presença do Senhor. E, em meio à sua dor, no silêncio de seu quarto, algo estava crescendo no invisível, porque enquanto o mundo não via frutos em sua vida, Deus já havia designado Samuel, seu filho, como profeta. A solidão de Ana não foi um erro, foi um precursor. Muitas mulheres que dormem sozinhas hoje acreditam que sua cama vazia é evidência de uma promessa quebrada. Talvez você tenha sonhado em ter uma família, em compartilhar sua vida com alguém, em construir uma história a dois. Talvez você pensasse que, a esta altura, estaria acompanhada, compreendida e constantemente amada. E, no entanto, você se encontra orando sozinha, comendo sozinha, chorando em silêncio. Mas em sua palavra, Deus não apaga histórias que parecem inacabadas. Ele as transforma. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, está escrito: Ele cura os corações partidos e liga-lhes as feridas. Isso não é apenas conforto emocional, mas restauração espiritual, porque naquele quarto silencioso,
Enquanto sua alma clama por companhia, o Espírito de Deus está trabalhando profundamente em seu ser, moldando seu caráter, ensinando-a a amar sem esperar nada em troca, purificando sua identidade de tudo o que não vem dele. Curtiu a mensagem? Comente amém e se inscreva. Não gostou? Dê um like mesmo assim e veja a surpresa no final. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Embora ela não fosse exatamente uma mulher sozinha, no sentido tradicional, ela experimentou momentos de profunda solidão. Quando o anjo anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo, seu entorno não a compreendeu. Seu noivo quis deixá-la secretamente. A sociedade a teria acusado de desonra. Quem poderia acompanhá-la naquela experiência única? Somente Deus. E Ele o fez. Ele não a deixou sozinha por um segundo. Ele a preparou, a fortaleceu e a envolveu em sua graça para que ela pudesse suportar o que outros não entenderiam. E assim é com você. Quando você sente que ninguém pode entender o que você está passando, quando é difícil colocar em palavras a tristeza de não compartilhar a vida com um parceiro, Deus mesmo está presente como aquele que não apenas entende, mas a acompanha em cada respiração. Deus não tem pressa. Ele não trabalha segundo o relógio humano. Enquanto você conta os anos que passaram, Ele conta as camadas de maturidade que depositou em sua alma. Enquanto você pensa que está atrasada, Ele vê como você está avançando em direção a uma versão de si mesma que será capaz de receber promessas maiores do que você jamais imaginou. Papa Leão. Primeiro, o 14º, com seu olhar sempre cheio de ternura para com aqueles que sofrem em silêncio, disse uma vez que há promessas que não podemos alcançar quando nossos corações permanecem distraídos, presos ou esperando que outra pessoa os complete. Deus não divide sua glória. Ele deseja que estejamos plenamente nele antes que possamos nos compartilhar com outro ser humano. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está declarado: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Essa espera não é uma pausa, mas uma plataforma, uma transformação que nos eleva. Ele está trabalhando em nós uma renovação, mesmo que ainda não a percebamos. Ao longo dos anos, falei com mulheres que passaram décadas em camas solitárias. Algumas foram abandonadas por maridos que não souberam valorizar o que tinham. Outras nunca se casaram. Apesar de desejarem isso profundamente, algumas criaram filhos sem ajuda. Outras dedicaram suas vidas a servir a Deus, renunciando à companhia romântica. Mas, em todas elas, pude reconhecer uma força que não vem deste mundo, uma serenidade que escapa a toda lógica humana, uma dignidade que só uma mulher pode possuir, que em vez de ser quebrada pelo que lhe falta, abraçou o que resta. E o que resta, o que nunca mudou, é a presença de Deus. Ele não parou de cobri-las, de falar com elas, de caminhar ao seu lado. Não é fácil ouvir isso quando seu coração dói, quando o travesseiro conhece suas lágrimas e o futuro parece incerto. Mas é exatamente nesses momentos que a fé deixa de ser um discurso e se torna vida. É então que você aprende a dizer: embora minha alma se sinta vazia, sei que Deus está aqui. Embora minha cama esteja vazia, meu espírito não está. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26, há um tesouro escondido. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. É bom que se espere, e isso em silêncio, pela salvação do Senhor. Que contradição divina! O silêncio que parece abandono é, na realidade, um espaço sagrado onde a salvação está sendo gerada. Naquele quarto sem ruído externo, Deus está falando mais alto do que você imagina. Há mulheres
que aprenderam a dormir sozinhas, sem se sentirem solitárias, porque transformaram sua cama em um altar, suas noites em momentos de oração, sua solidão em um encontro com o céu. Não porque não desejassem alguém ao seu lado, mas porque entenderam que o que seu coração ansiava não era simplesmente um corpo próximo, mas uma presença que preenchesse todo o vazio, a presença de Deus. Quando você transforma seu quarto em um lugar de comunhão com o Espírito Santo, tudo muda. Você não se deita mais, lamentando, mas descansando. Você não acorda mais perguntando por que está sozinha, mas agradecendo pelo que Deus está fazendo em segredo, porque Ele recompensa o que é feito em segredo. E não há lugar mais santo do que uma mulher de joelhos em seu quarto, falando com o Deus que a vê e a chama pelo nome. Não deixe o mundo convencer você de que você é incompleta. Não permita que a cultura ou seus próprios pensamentos a façam acreditar que você vale menos por não ter um marido ao seu lado. Sua identidade não está em seu estado civil, mas em sua posição diante do trono de Deus. Você é uma filha do rei, e essa verdade supera qualquer desejo não realizado. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, isso é afirmado com força. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não carece de nada quando é herdeira do céu. Nada a limita quando Deus a chamou para viver em plenitude, mesmo na espera. Quer transformar sua vida? Comente 2. Clique no sininho e não perca o final emocionante deste vídeo. Lembre-se da história de Ruth, que não começou com um marido, mas com uma perda. Ela se tornou uma jovem viúva, sem futuro aparente, seguindo uma sogra amargurada, sem certeza. Mas em sua fidelidade silenciosa, sua humildade e sua obediência ao que não entendia, Deus estava escrevendo uma história que a conectaria à linhagem do Messias. E se sua história também estivesse sendo tecida com fios invisíveis que um dia revelarão uma tapeçaria de glória? E se cada noite que você dorme sozinha for, na verdade, um ato de fé, uma semente que está germinando para florescer no tempo perfeito de Deus? O inimigo quer que você acredite que sua solidão é um sinal de fracasso, mas Deus a vê como uma marca de destino. Somente mulheres fortes, corajosas, sintonizadas com a voz dele, podem suportar o silêncio sem se render, olhar para a ausência sem amargura, esperar sem desespero. E você, embora nem sempre sinta isso, é essa mulher. Uma que Deus está moldando para algo que nem todos entenderão. Uma que será um testemunho vivo de que a plenitude não depende de outro ser humano, mas de uma conexão profunda e constante com o Criador. Você não está sozinha. Nunca esteve. Em cada lágrima, em cada noite fria, em cada suspiro escondido, Deus esteve lá, não como um espectador distante, mas como um pai próximo, um salvador terno, um marido fiel. Ele não a esqueceu. Ele está escrevendo algo que você ainda não pode ver. E quando chegar o tempo, quando toda a história for revelada, você entenderá que cada noite em solidão foi uma página necessária para formar o capítulo mais glorioso de sua vida. Há uma verdade poderosa que transforma completamente como uma mulher enfrenta sua solidão. Você não está sem um marido, você está sob a cobertura daquele que a chama de sua. Em Isaías, capítulo 54, versículo 5, isso é declarado com uma certeza inegável. Pois o seu marido é o seu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o seu Redentor é o Santo de Israel, o Deus de toda a terra será chamado. Isso não é uma metáfora poética, nem um conforto simbólico, é uma afirmação divina. Deus não deseja apenas ser seu refúgio, sua força ou seu guia. Ele se revela como seu marido, uma figura de amor, intimidade
aliança, compromisso e cobertura eterna. Papa Leão. Primeiro, o 14º, em suas reflexões sobre a ternura de Deus, nos lembrava que esse amor não é distante ou abstrato, mas a proximidade viva de um Deus que abraça nossa solidão com sua presença fiel. Quando essa revelação é compreendida, o espaço vazio ao seu lado na cama deixa de ser um símbolo de ausência e passa a ser um sinal de uma presença superior que escolheu ocupar esse lugar com um propósito eterno. Desde o início da criação, Deus projetou o casamento como uma imagem terrena de uma realidade espiritual. O vínculo entre um homem e uma mulher foi destinado a refletir o vínculo eterno entre Cristo e sua igreja. É por isso que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O modelo mais puro de amor não é a história romântica idealizada, mas a do Salvador, que deu sua vida por sua amada. Quando Jesus se ofereceu pela igreja, ele selou uma aliança que supera todos os vínculos humanos. E você, como filha de Deus, faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa noiva, por quem ele se entregou sem reservas. O título de esposa não é estranho à sua vida simplesmente porque não há um homem em sua casa. É um título que o céu lhe concede quando você reconhece seu Criador como seu marido eterno. Antes de tudo, deixe um coração nos comentários, inscreva-se e fique até o fim para uma revelação incrível. No Antigo Testamento, Deus falou por meio do profeta Oséias para representar sua relação com seu povo. Mesmo quando Israel se desviou, ele sempre estendeu seu amor fiel. Em Oséias, capítulo 2, versículos 19 e 20, há uma promessa que revela a essência do compromisso divino. Eu te desposarei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Não há espaço para dúvida aqui. A fidelidade de Deus transcende as circunstâncias humanas. Ele não se apresenta como alguém que virá apenas se você cumprir certas condições. Ele a desposou com justiça, misericórdia e amor incondicional. Essa não é uma promessa futura, é um fato que se ativa em seu espírito quando você decide crer que não está sozinha, mas casada com a fidelidade do Altíssimo. As Escrituras também revelam que essa união espiritual com Deus é cheia de propósito. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve: Pois estou zeloso de vós com um zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Não há confusão nessas palavras. O chamado de todo crente, especialmente das mulheres que dormem sozinhas no natural, é viver como esposas consagradas no espiritual. A pureza, a dedicação, a espera e o amor que uma esposa mostra por seu marido são agora direcionados a Cristo. Isso não é uma resignação a uma vida sem afeto humano, mas um convite para experimentar o afeto divino em sua expressão mais elevada. Quando uma mulher aceita essa verdade e se posiciona como a esposa espiritual do Senhor, sua vida muda. A insegurança desaparece, porque seu valor não depende mais do olhar ou da presença de um homem. A ansiedade se extingue, porque seu futuro não está em mãos humanas, mas selado na vontade de Deus. A comparação com os outros desvanece, porque ela entende que sua história é única e ligada a uma relação perfeita com aquele que nunca a deixará. Esse tipo de relacionamento não apenas consola,
mas capacita, porque se ele é seu marido, você é sua amada, seu deleite, sua prioridade. Não importa se sua cama está vazia, seu espírito está cheio da presença daquele que a ama com um amor eterno. Deus não lhe dá esse título simbolicamente, ele o sustenta com ações. Quando você clama na solidão, ele responde. Quando sua alma sente frio, ele a envolve em sua presença. Quando lhe falta direção, ele se torna seu guia. Em Isaías, capítulo 62, versículo 5, a alegria com que Deus olha para aqueles que ele escolheu para si é revelada. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Essa imagem não é trivial. A alegria de Deus em estar com você é real. Ele não se une a você por obrigação, mas por deleite. Ele a escolhe, não como uma consolação pela falta de um marido humano, mas como a expressão mais elevada de seu amor redentor. Entender essa verdade não apenas muda como você se vê, mas também como você se comporta. Quando uma mulher reconhece que é a esposa do Criador, ela começa a viver com uma dignidade que não depende de seu entorno. Sua maneira de falar muda, porque ela não se expressa mais como alguém incompleta, mas como alguém escolhida. Sua maneira de se vestir reflete o respeito por quem ela é e por quem ela representa. Seu caminhar é firme, porque ela sabe que não está buscando ser amada. Ela já é profundamente amada. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, fala-se de uma boda gloriosa. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Essa noiva é você, não em um futuro distante, mas agora. E se o céu a vê assim, quem pode dizer o contrário? Já se inscreveu? Comente 3 para apoiar nossa missão e assista até o último segundo para algo que vai tocar seu coração. Nessa aliança divina, há também provisão. Papa Leão. Primeiro, o 14º, com seu olhar compassivo sobre as feridas mais ocultas da alma humana, costumava nos lembrar que Deus cobre não apenas o aspecto emocional, mas também o espiritual, físico e material. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso significa que você não precisa olhar para os lados para encontrar alguém que a sustente. Seu marido celestial é o provedor, defensor e protetor. Assim como um marido terreno cuida de sua casa, Deus cuida da sua. Mesmo que ninguém mais cruze o limiar, Ele está presente. Mesmo que mãos humanas não acariciem seu rosto, seu espírito a abraça. Mesmo que palavras de amor faltem, sua palavra enche seu ser. Viver essa verdade exige entrega absoluta. Exige olhar para sua cama vazia, não como uma tragédia, mas como um altar. Seu quarto não é um espaço de abandono, é um lugar de encontro. Lá, seu marido eterno a espera todas as noites. Ele nunca se atrasa, não esquece suas orações, não ignora suas lágrimas. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 14, um profundo anseio é expresso. Deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Essa é a voz de Deus falando à sua amada, desejando o seu tempo, sua atenção, sua intimidade. É essa a relação que ele deseja com você, não baseada em deveres religiosos, mas em uma comunhão constante de amor, conforto e revelação. A aliança com Deus como marido também envolve fidelidade. Ele não divide seu coração com ídolos emocionais ou substitutos humanos que tomam seu lugar. Ele anseia ser o centro de seu afeto, seus pensamentos
e seus desejos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, pergunta-se: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Essa paixão divina ciumenta não é controle, é amor perfeito que quer o melhor para você. E o melhor para você é viver ancorada em uma relação que nunca falha, que nunca decepciona, que não muda com o tempo, nem esfria com a rotina. Seu chamado não é simplesmente esperar por um homem que pode ou não vir. Seu chamado é preparar-se como a esposa do rei. E isso envolve cultivar uma vida de oração íntima, obediência alegre, santidade vigilante e fé inabalável. Porque quando você se posiciona como a esposa espiritual de Deus, tudo muda. Você não é uma mulher que dorme sozinha. Você é uma mulher separada, adornada, purificada, desejada por aquele que segura o universo, mas se inclina para olhar para você. Em cada amanhecer, ele está lá. Em cada respiração profunda, ele responde. Em cada pensamento silencioso, ele ouve. Porque não há distância entre você e ele. Não há solidão que possa competir com tal presença. Se você entender isso, você vive. E se você vive isso, então não importa mais o que os olhos veem. O que importa é o que o Espírito discerne. E o Espírito sabe que o maior amor não é aquele que se encontra, é aquele que já foi dado por graça eterna. Deus não lhe deu um título simbólico. Ele a chama de sua noiva. E dentro desse chamado está tudo o que você precisa para viver em plenitude. Quando o coração enfrenta noite após noite o peso de uma cama vazia, a ausência de carícias, palavras e presenças, é fácil começar a buscar, nem sempre como Deus buscou primeiro. Muitas vezes, a alma ferida procura conforto no que está mais próximo e no que promete alívio rápido, no que parece inofensivo, mas nem tudo que acalma de início traz paz verdadeira. Nem tudo que alivia temporariamente edifica o espírito. O inimigo sabe que uma mulher sozinha pode ser uma mulher perigosa para o reino se ela permanecer firme. É por isso que ele ataca onde ela é mais vulnerável, em sua necessidade de afeto, em seu desejo de se sentir amada, em sua fome por atenção. Assim, começa uma batalha invisível travada todas as noites, quando as emoções buscam respostas e o coração é tentado a preencher com substitutos um vazio que só Deus pode ocupar. A Escritura adverte claramente sobre essa realidade. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: porque o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É assim que o coração age quando tenta substituir a presença de Deus por outras fontes. São cisternas rotas. Elas prometem satisfazer, mas nunca preenchem. O que começa como uma distração pode se tornar uma dependência emocional, uma necessidade afetiva, uma corrente que aprisiona a alma. Porque quando Deus não é buscado como a fonte primária, inevitavelmente se acaba bebendo de fontes contaminadas. E a alma sabe disso. Por isso, se sente vazia, mesmo quando o corpo está ocupado ou a mente distraída. A alma conhece sua origem e não pode descansar no que não vem de seu Criador. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há uma advertência-chave. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas mulheres que dormem sozinhas foram tentadas por caminhos que, a princípio, pareciam legítimos. Uma conversa inocente que se tornou dependência, uma memória do passado que reviveu sentimentos que deveriam ter sido sepultados, um conforto físico que parecia preencher a alma, mas depois trouxe culpa, vazio e decepção. Papa Leão I, o 14º, com seu olhar compassivo sobre as fraquezas humanas,
frequentemente nos lembrava que o coração, em seu anseio por afeto, às vezes se justifica acreditando que tem o direito de buscar companhia, sem perceber que o Espírito Santo não raciocina como o homem, mas fala a partir da verdade eterna. E essa verdade ensina que nenhum afeto, colocado antes da vontade de Deus, trará bênção duradoura. O que é construído fora de seu propósito, eventualmente se quebra. No livro de Números, um momento trágico é relatado. O povo de Israel, no deserto, começou a se misturar com mulheres estrangeiras e caiu em práticas que desonraram a Deus. Em Números, capítulo 25, versículos 1 a 3, lemos: E Israel ficou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Assim, Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não começou com uma rebelião aberta, começou com um desejo mal direcionado, com uma busca errada, com um coração que não discerniu que nem tudo que oferece proximidade traz bênção. O mesmo acontece hoje. As convites continuam chegando, embora agora não se apresentem como filhas de Moabe, mas como oportunidades disfarçadas, mensagens que despertam emoções, decisões impulsionadas pela dor de estar sozinha. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, pergunta-se firmemente: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, seus servos sois a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não há meio termo aqui. Ou você obedece ao Espírito, ou cai sob o domínio da carne. Não há terreno neutro na alma. E quando uma mulher que dorme sozinha cede ao impulso de buscar, nos lugares errados, o que só o céu pode dar, ela, sem saber, torna-se escrava do que prometeu liberdade. A relação que começou como uma fuga torna-se uma corrente. O entretenimento que distraía agora domina. O hábito que preenchia as horas agora rouba a paz. Tudo o que é recebido fora do tempo e da vontade de Deus acaba custando um preço alto, pois o inimigo não dá. Ele empresta com juros. E o que parece conforto transforma-se em tormento quando a alma descobre que vendeu sua paz por um momento de alívio falso. É por isso que a palavra chama a vigilância. Jesus advertiu sobre isso em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa instrução é direta. Não é para os outros, é para você. A mulher que dorme sozinha não pode confiar em suas emoções. Ela deve permanecer vigilante, deve orar, deve encher seu quarto com a presença divina antes que outras vozes a seduzam. A carne não é má em si mesma, mas é fraca. E na fraqueza, portas são abertas que só podem ser fechadas com determinação espiritual. Uma mulher que se disciplina na oração noturna é uma mulher que protege seu destino, porque sabe que o inimigo não ataca quando ela está fisicamente fraca, mas quando está espiritualmente vazia. É por isso que cada noite sem companhia humana deve ser redimida com comunhão celestial. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, encontra-se uma instrução contundente: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Esse versículo não se refere apenas a relações físicas fora da aliança matrimonial, mas a todas as formas de intimidade não autorizadas por Deus, porque a alma também se une, também se entrega, também se contamina. E quando uma mulher se entrega emocionalmente ou espiritualmente a alguém fora da vontade de Deus, ela também peca contra si mesma, marcando seu corpo e alma com alianças que não trazem vida. O inimigo sabe disso. É por isso que ele nem sempre precisa de um ato físico.
Ele só precisa capturar o coração, porque se ele controla o coração, ele controla as decisões. Se ele seduz o coração, ele conduz o corpo aonde quiser. A única maneira de resistir a essas tentações é enraizar-se na verdade. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está declarado: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Papa Leão. Primeiro, o 14º, refletindo sobre essa verdade, costumava nos lembrar que a palavra não apenas ensina, mas também revela. Não apenas guia, mas também expõe. Quando uma mulher enche seu quarto com escritura, quando suas noites são acompanhadas por versículos memorizados, orações profundas e adoração sincera, algo muda. Seu discernimento se afina, sua sensibilidade espiritual aumenta e seu coração começa a rejeitar o que antes aceitava. O que antes parecia inofensivo agora é reconhecido como veneno. O que antes atraía agora aparece como uma ameaça, porque quando a luz entra, a escuridão não pode permanecer. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, apresenta-se uma cena íntima. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e com ele. Essa não é uma convite geral. É um chamado específico. Jesus não bate à porta do mundo. Ele bate à porta do seu quarto, da sua mente, do seu espírito. Ele quer entrar, não como uma extensão distante, mas como uma companhia real, como um substituto para toda a tentação, como uma alternativa eterna a todo conforto falso. Quando você decide abrir essa porta e permite que ele preencha cada canto de sua noite, as outras portas começam a se fechar. E o que antes parecia necessário, agora se revela como uma decepção. Porque você não precisa mais de substitutos, uma vez que provou a plenitude da presença de Deus. Não há atalhos para o propósito, nem caminhos ocultos que levem ao destino sem passar pela obediência. Deus não se contradiz. Ele não a chama de noiva espiritual e depois aprova que você busque afeto em braços estranhos. Ele não promete plenitude e depois permite atalhos vazios. Ele é consistente e sua vontade é clara. A santidade é comunhão, é espera ativa, é fidelidade interna. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, confirma-se seu caráter. Sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado não é opcional, é parte da aliança. Se você foi chamada para viver como uma mulher separada para Deus, você não pode se render ao que não leva seu nome. Você não pode aceitar afetos que não estão cobertos por sua bênção. Você não pode trocar sua paz por um momento de ilusão. Cada noite sozinha pode ser uma porta aberta para o espírito ou para a alma. Você decide, mas o que você determina no silêncio do seu quarto também determinará o curso de sua vida. Não se contente com o que satisfaz pela metade. Não venda sua identidade por migalhas de atenção. Não troque a voz de Deus por sussurros enganosos, porque aquele que verdadeiramente preenche está à porta, apenas esperando que você a abra. Há momentos na vida de uma mulher em que o silêncio de um quarto solitário não apenas traz perguntas, mas também acusações internas que ecoam profundamente no coração. Por que estou sozinha? Por que não tenho alguém ao meu lado? O que fiz de errado para que este seja meu presente? Mas em meio a essas perguntas, a Escritura responde com uma certeza que não exige explicação humana. A solidão nem sempre é ausência. Muitas vezes é uma escolha divina, não uma punição, mas uma missão, não uma rejeição, mas um destino separado. Porque há mulheres que foram chamadas para uma intimidade com Deus tão profunda,
tão elevada que nenhum vínculo terreno pode compará-lo ou suportá-lo. E quando o céu chama com esse nível de propósito, a terra permanece silenciosa. Desde os primeiros relatos bíblicos, Deus separou indivíduos para missões únicas. Nem sempre se tratava de multidões, de maridos fiéis ou de histórias amorosas. Alguns destinos nasceram na intimidade do isolamento, na entrega total a uma causa que não requeria companhia humana, mas uma rendição completa ao Espírito de Deus. E quando essa rendição é genuína, o celibato não é um fardo a carregar, é uma plataforma para se erguer. Porque nem toda mulher é chamada para formar uma família no sentido natural, mas toda mulher é chamada para cumprir um propósito eterno. E quando esse propósito exige liberdade, foco e sensibilidade, Deus mesmo protege esse chamado, mantendo-a sozinha para si. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, estabelece-se uma distinção que não deve passar despercebida. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao seu marido. Essa diferença não é uma comparação destinada a desvalorizar um estado ou outro, mas uma revelação de como o celibato pode ser uma vantagem espiritual. Há momentos em que Deus precisa da atenção total de uma mulher, de seu pensamento focado, de sua energia completamente dedicada ao reino. E quando isso acontece, Ele mesmo sustenta sua alma, corpo e caminho. Não porque quer privá-la, mas porque viu nela uma capacidade especial para carregar um peso eterno que não pode ser compartilhado com nenhum outro fardo. Nem todas são chamadas para esse nível de rendição, mas aquelas que são, não devem olhar para sua condição com tristeza. Devem vê-la como o que é, uma consagração. Porque aquelas chamadas para viver sem um marido não vivem sem propósito, vivem com uma missão mais elevada. Suas vidas não se movem mais pelos ritmos comuns da sociedade ou pelos padrões culturais. Seu tempo, suas decisões, suas emoções e seus corpos estão alinhados com o chamado que Deus colocou sobre elas. E isso, longe de ser uma limitação, é uma distinção espiritual, não por superioridade, mas por necessidade divina. Quando Deus deseja manifestar algo que só pode fluir de uma mulher separada, Ele garante que nada a desvie. E se ela permanecer fiel, Ele a enche com uma plenitude que nenhum outro vínculo pode oferecer. O Evangelho não estabelece o casamento como uma meta obrigatória para validar a vida de uma mulher. Papa Leão. Primeiro, o 14º, com seu olhar terno e sabedoria impregnada do Evangelho, frequentemente lembrava que a obediência é o caminho para a realização, assim como Jesus mesmo ensinou. Ele não prometeu que aqueles que se casassem encontrariam o reino, mas que aqueles que perdessem suas vidas por sua causa o encontrariam. Há vidas que só são descobertas quando são entregues inteiramente, sem condições ou distrações. Em Lucas, capítulo 14, versículo 33, lê-se: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa renúncia pode incluir também sonhos de encontrar um parceiro, não porque sejam errados, mas porque podem impedir um chamado mais elevado. E se Deus exige tal rendição, Ele também promete uma graça suficiente para sustentar, fortalecer e nutrir. A história de Maria Madalena revela uma mulher que, embora não fosse esposa no sentido natural, foi testemunha da maior ressurreição que já existiu. A primeira a ver o Cristo ressuscitado. A primeira a receber uma missão celestial. Vai e dize a meus irmãos. João, capítulo 20, versículo 17. Por que ela? Porque seu coração era indiviso, seu amor era absoluto. Sua devoção não dependia de um homem, mas de seu Redentor.
É isso que acontece quando uma mulher escolhe se consagrar. Sua existência torna-se um altar onde Deus revela segredos que não compartilha com as multidões. Ele se manifesta no oculto, no puro, no totalmente rendido. E quando ele encontra um coração assim, ele o usa para anunciar notícias que transformam o mundo. Uma mulher chamada para viver sem um marido não deve se comparar com aquelas que têm um. O propósito divino para cada vida é único. Não diminui por ser diferente. O que de uma perspectiva humana pode parecer solidão, no reino espiritual pode ser uma ocupação completa em assuntos celestiais. E aqueles que se dedicam às coisas do céu não perdem nada, ganham tudo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, proclama-se sem reservas: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo, não algumas, não às vezes, tudo. Deus reconhece o desejo legítimo por companhia, mas não o coloca antes de seu chamado eterno. E quando ele encontra uma mulher rendida, ele acrescenta o que é necessário, no tempo perfeito e na medida certa. A solteirice não é uma terra de nada. É um solo santo, se vivido sob aliança, um espaço onde o Espírito Santo pode falar sem interrupções, onde uma mulher aprende a amar sem esperar reciprocidade, onde seu serviço segue o ritmo do céu, não o de outro ser humano, onde seu corpo não é compartilhado por impulso, mas guardado como um templo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, somos lembrados desta verdade. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A mulher que dorme sozinha não está desprotegida. Ela está sob a sombra do Onipotente. Ela não está esquecida. Ela está separada para um propósito. Há sabedoria reservada para aquelas que sabem estar sozinhas sem amargura, para aquelas que entendem que ser escolhida por Deus nem sempre significa ser reconhecida pelos homens, que às vezes ser escolhida significa ser ignorada pelos olhos humanos, mas intensamente amada pelo Criador. E isso é suficiente, porque a recompensa para aquelas que vivem para seu Criador não é medida em anéis, títulos ou fotografias, mas em uma herança eterna, intangível. Em Isaías, capítulo 56, versículos 3 a 5, há uma promessa frequentemente esquecida. Não diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem o que me agrada e abraçam a minha aliança, a eles darei na minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno lhes darei, que não será apagado. Embora as mulheres não sejam explicitamente mencionadas, o princípio é claro. Aqueles que renunciam pelo reino recebem um nome e uma herança que transcendem todos os laços terrenos. Deus não esquece aqueles que lhe entregam seus desejos mais profundos, mas os transforma em algo mais elevado. Não há caminho mais pleno do que o de quem avança, respondendo a uma voz superior. E se essa voz diz, fique, ficar é obediência. Se diz, espere, esperar é fé. Se diz, sirva, servir é adoração. A mulher separada para um propósito eterno não vive por emoções, mas por convicções. Ela não é definida pelo que lhe falta, mas pelo que lhe foi revelado. E o que é revelado nem sempre é visível, mas sempre transforma. Deus não cometeu um erro com você. Ele não esqueceu seu nome. Ele não ignorou suas orações. Ele não deixou sua história em suspense. Ele sabe o motivo pelo qual você permanece sozinha. Ele sabe o que está forjando. Se sua vontade foi mantê-la sem um parceiro até agora, não foi por negligência, mas por desígnio. Porque as coisas mais preciosas
não são compartilhadas levianamente. Elas são guardadas. E há chamados que só podem ser sustentados em vidas consagradas. A mulher que dorme sozinha não está esperando por seu propósito. Ela já está vivendo-o. Ela não está em pausa. Ela está em plenitude. Se ela escolhe viver para o céu, ela não precisa de uma história de amor humana para validar sua existência. Sua vida já faz parte da história mais gloriosa, a de uma filha amada, uma esposa espiritual, uma serva consagrada. E se ela permanecer fiel, verá a glória de Deus se manifestar em sua vida com uma intensidade que não requer aplausos ou reconhecimento humano. Quando uma mulher deita sozinha, noite após noite, e os anos parecem passar sem respostas tangíveis, ela pode pensar que Deus está silencioso. Mas o silêncio de Deus não é sua ausência. É muitas vezes a evidência de seu trabalho mais profundo. Porque há processos que só podem ser aperfeiçoados na espera. A mulher que dorme sozinha não está simplesmente deixando o tempo passar. Ela está passando por uma etapa na qual transformações espirituais não são vistas com os olhos, mas discernidas com o coração. A espera não é inatividade. É um reino onde Deus trabalha precisamente para formar, refinar e preparar. E embora a impaciência possa exigir resultados visíveis, o Espírito de Deus sussurra que o verdadeiro progresso acontece no invisível. Há sinais que confirmam que Deus está trabalhando na vida de uma mulher separada para um tempo de espera. Papa Leão I, o 14º, frequentemente nos lembrava que os sinais de Deus nem sempre se manifestam em grandes mudanças externas, mas na maioria dos casos, a verdadeira transformação começa nas partes mais íntimas do ser humano. O primeiro sinal é uma mudança no apetite espiritual. O que antes parecia irrelevante torna-se indispensável. A oração deixa de ser um ato ocasional e se torna um refúgio constante. A palavra não é mais apenas um texto conhecido, mas alimento vivo. A busca pela presença de Deus não surge mais do hábito, mas de uma necessidade profunda. Esse despertar interior indica claramente que o Espírito Santo está ascendendo um novo nível de intimidade, como expressa Salmos, capítulo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando a alma anseia por Deus, acima de tudo, algo novo começou. Outro sinal evidente do trabalho de Deus na espera é a paz que supera todo o entendimento. Não é uma paz lógica, pois as circunstâncias externas permanecem as mesmas. A cama permanece vazia, o entorno não muda, mas, dentro do coração, floresce uma serenidade que o mundo não pode dar. É a certeza de que, mesmo que não se percebam mudanças visíveis, Deus segura tudo em sua mão. Essa paz é uma marca do Espírito Santo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, descreve-se precisamente: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Tal paz atua como um escudo protetor contra a ansiedade, o medo e o desespero. Embora não apague o desejo por companhia, ela o submete à soberania de Cristo. E onde Cristo reina, o descanso governa. O crescimento no discernimento espiritual também confirma a ação de Deus. O que antes era confuso, torna-se claro. Aprende-se a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho, a discernir quando uma emoção surge da alma e quando é a direção do Espírito. A mulher moldada por Deus em sua espera não deixa mais que as urgências de seu coração a levem. Ela aprendeu a parar, a avaliar, a filtrar cada pensamento, cada intenção, cada emoção. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, descreve-se essa maturidade. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, pelo costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de uma sensibilidade crescente que não é forjada no clamor, mas na solidão. Deus também manifesta seu trabalho ao cortar laços que ele não plantou. Relacionamentos que pareciam inquebráveis se dissolvem. Companheiros de jornada se afastam. Projetos que antes pareciam seguros desmoronam. Tudo o que não edifica começa a vacilar. Embora, a princípio, seja percebido como perda, logo se revela como proteção. Em João capítulo 15, versículo 2, isso é esclarecido. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Quando Deus poda, não é por crueldade, mas por propósito. E quando uma mulher passa por seu processo de espera, nem tudo pode permanecer igual, pois o novo precisa de espaço, e esse espaço é criado quando o desnecessário parte. Outro sinal do trabalho divino é a crescente capacidade de render o controle. No início da solidão, o impulso de controlar cada aspecto da vida é forte. Deseja-se entender, decidir, planejar e forçar respostas. Mas quando Deus intervém, esse impulso cede lugar à confiança. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, instrui-se sabiamente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A mulher que confia não insiste mais em seu próprio tempo, seus próprios caminhos ou seus próprios planos. Ela reconhece que somente Deus sabe o que é melhor. Essa rendição abre portas que a ansiedade nunca poderia abrir. Em meio à espera, também floresce um senso de propósito. A vida, que antes girava em torno de alcançar uma meta relacional, agora se reorganiza em torno de uma missão divina. Não se espera mais apenas por alguém, mas se espera em Deus por algo. Ela serve, intercede, edifica outros e, sem perceber, começa a caminhar no propósito desenhado para ela antes de nascer. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, isso é afirmado: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Nem todos profetizam com palavras. Alguns o fazem por sua obediência, seu silêncio consagrado, seu testemunho discreto, sua espera ativa e santa. O tempo de espera, assim, torna-se uma temporada de fertilidade espiritual. O que não é visto no reino físico está sendo gerado no eterno. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, oferece-se uma promessa aos perseverantes: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse tempo não é nosso, mas de Deus, e é perfeito. Enquanto isso, ele não está ocioso. Ele está moldando, fortalecendo raízes, afirmando alicerces, porque o que está por vir não será leve, mas forte, e precisará de uma base inabalável. Portanto, cada noite solitária, cada oração aparentemente sem resposta, cada momento de aparente quietude está cheio de atividade celestial. Na espera, Deus também fortalece o caráter. A mulher, que antes reagia com raiva, agora responde com mansidão. A que duvidava, agora crê. A que desistia, agora persiste. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, explica-se assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Não é uma transformação súbita, mas um trabalho progressivo e real. A mulher que antes se definia por seu estado civil, agora se define por sua posição espiritual. Uma posição que não negocia, pois está ancorada em quem Deus é, não no que ela possui. Finalmente, Deus confirma seu trabalho na espera quando começa a abrir portas
que nenhum homem pode fechar. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a se desdobrar, não apenas no âmbito emocional, mas também no espiritual, profissional e ministerial. Papa Leão. Primeiro, o 14º, frequentemente nos lembrava que, quando uma mulher é fiel nas coisas ocultas, Deus cuida de fazer sua vida brilhar no visível. Isso é garantido pela palavra. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A verdadeira recompensa não está apenas no que se recebe, mas no que se torna. Uma mulher transformada é uma mulher recompensada. Aquela que é moldada por Deus durante sua espera torna-se uma ameaça ao inferno e uma bênção para o reino. Em cada processo, em cada noite silenciosa de lágrimas, há uma promessa oculta que não depende de resultados humanos, mas de uma fidelidade que permanece. Deus não prometeu responder apenas se nossas expectativas forem atendidas. Ele prometeu recompensar aqueles que o buscam. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, proclama-se poderosamente: Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Assim, a mulher que dorme sozinha, mas busca a Deus com todo o seu ser, não está desperdiçando seu tempo. Ela está semeando na eternidade. Ela está atraindo o favor do céu, caminhando por um caminho estreito que a conduz a um destino glorioso. Deus não se move por emoções humanas, mas pelo cumprimento de sua palavra. E se Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz: Tudo fez formoso em seu tempo. Então assim será. Ele colocou a eternidade no coração humano, a capacidade de olhar além do momento presente. É a capacidade de confiar, mesmo quando o calendário parece zombar da fé, de permanecer firme quando tudo sugere desistir. Essa é a marca de uma mulher visitada por Deus em sua espera. Ela não busca sinais externos. Ela reconhece os espirituais, aqueles que confirmam sua história como sendo escrita pela mão que não mente. Cada noite, ao deitar em uma cama vazia, ela não está sozinha. Em cada suspiro, em cada silêncio, Deus permanece ao seu lado, guardando seu descanso, velando por sua alma, cobrindo-a com promessas que o tempo não pode apagar. Embora suas mãos não encontrem outras para entrelaçar, embora ela não ouça a voz de um marido chamando-a, todo o céu sussurra que ela está segura por uma aliança eterna. Porque Deus não esquece aqueles que Ele separou para si. Ele não abandona aqueles que Ele escolheu. Ele não ignora as orações daqueles que confiam além do desejo. Como Salmos capítulo 34, versículo 18, declara ternamente: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa promessa não depende de circunstâncias externas. Ela se ativa nos lugares mais profundos, onde lágrimas invisíveis sobem ao trono da graça. A mulher que dorme sozinha não está esquecida. Ela está sendo visitada, noite após noite, pela ternura de um Deus que restaura o que parece perdido. Ele não apenas se aproxima, ele salva. Ele reconstrói o que outros não podem reparar, cura o que a ausência desgastou. Quando uma mulher decide permanecer em santidade, sem ceder ao desespero ou trocar sua fé por conforto fugaz, ela ativa uma dimensão de favor divino que poucos conhecem. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, isso é reafirmado. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma promessa leve,
mas a afirmação firme de que cada dia de solidão é coberto por uma força invisível, por uma ajuda silenciosa, por uma provisão que não falha. Não há noite sem proteção, não há dia sem suporte, não há vazio que Deus não possa preencher. Para toda mulher que acreditou que sua espera foi em vão, a palavra responde claramente: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos, capítulo 10, versículo 11. Deus não permitirá que alguém que confiou em seu plano termine com as mãos vazias. Sua promessa não é dar tudo o que pedimos, mas entregar aquilo que verdadeiramente edifica. Sua fidelidade não obedece a calendários humanos, mas à sua vontade perfeita. E quando ele decide agir, ele o faz com poder, com honra, com recompensa. A mulher que dorme sozinha, mas permanece firme na fé, torna-se uma testemunha viva de como Deus transforma a ausência em propósito e espera em testemunho. O Senhor não falha, não esquece, não se atrasa sem motivo. Seu plano supera qualquer história escrita por homens, e sua promessa permanece inabalável, porque eu honrarei aqueles que me honram. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Há algo profundamente sagrado em uma mulher que aprende a fechar os olhos sem medo, sem amargura, sem exigir explicações do céu. Uma mulher que, mesmo sem a cobertura de um marido terreno, deita-se sabendo que está abrigada pela presença do Altíssimo. Essa mulher não é incompleta. Ela já foi feita inteira na parte mais profunda de seu ser. Sua história não será de falta, mas de plenitude invisível. Seu testemunho não será medido pelos laços que formou, mas pela identidade que abraçou com coragem. Filha amada, noiva do Cordeiro, companheira do Espírito. Ela não será definida pelo que lhe faltou, mas pelo que segurou em meio a tudo o que nunca veio. Papa Leão. Primeiro, o 14º, frequentemente contemplava com ternura aquelas mulheres que no silêncio de suas noites encontravam na fé seu verdadeiro descanso. Para elas, dormir sozinha não era uma tragédia, mas uma manifestação de confiança plena. Sua alma não pedia explicações, pois aprenderam a confiar além do que os olhos podiam ver. Nelas havia algo que superava toda a lógica humana e desmantelava o desespero. O que as sustentava não era uma promessa distante, mas a certeza de um Deus presente. Deus está aqui. Deus vê. Deus sabe. E esse conhecimento divino abraça mais intimamente do que qualquer outro amor. Ele acompanha sua jornada, conhece seus pensamentos ao acordar, coleta suas lágrimas em segredo, abençoa sua rendição silenciosa e sustenta sua resistência diária. Ele não apenas observa, ele honra. A mulher que dorme sozinha e fez do céu sua morada não está sozinha, mas cercada por uma presença mais real do que a daqueles que, com um corpo ao lado, sentem vazio em sua alma. Porque não se trata de preencher um espaço na cama, mas de preencher o coração com significado. O propósito nem sempre aparece como o mundo imagina. Há mulheres que, sem compartilhar um teto com outro, compartilham intimidades divinas reservadas apenas para aquelas que foram fiéis em segredo. Essa fidelidade oculta é uma chama que nunca se apaga, porque não depende de reconhecimento humano, mas de verdadeira devoção. É aí, no lugar escondido, que a verdadeira grandeza de uma mulher de Deus é medida. Quando ninguém a vê, quando ninguém a celebra, mas o céu a registra em seu livro eterno. A mulher que pode ter sido julgada por seu estado civil, ignorada ou incompreendida, foi conhecida e amada por Deus desde antes de seu nascimento. Nem um único dia ela esteve fora do plano divino. Seu caminho, longe de ser um acidente, é o traço deliberado do dedo de Deus. E embora ela possa não ter vestido branco nem pronunciado votos diante de um altar humano, ela foi revestida de honra, propósito,
graça e autoridade. Ela não é menos, ela é um sinal vivo, uma mensagem clara, um testemunho vívido de que nem todas as histórias requerem uma figura masculina para refletir a glória do reino. Quando uma mulher, que dorme sozinha, entende que sua vida em si é um altar, sua cama torna-se um trono, não por quem está ao seu lado, mas por quem reina dentro dela. E isso é suficiente. Isso sustenta, isso preenche, isso transforma. Porque quando Cristo ocupa o centro do coração, não há mais vazio, apenas propósito eterno. A mensagem sobre a solidão feminina, inspirada nas palavras do Papa Leão XIV, toca profundamente o coração e ressoa com uma verdade que, para muitas mulheres brasileiras, é ao mesmo tempo desafiadora e libertadora. Ao ouvir que a solidão de uma mulher que dorme sem um marido não é apenas a ausência de um companheiro, mas uma ferida silenciosa na alma, senti uma mistura de empatia e esperança. No Brasil, onde a cultura valoriza laços familiares, o calor humano e o romantismo, a imagem de uma cama vazia pode parecer um peso insuportável, como se a ausência de um parceiro definisse o valor de uma mulher. Mas essa mensagem me fez enxergar a solidão sob uma nova perspectiva. Não como um castigo, mas como um espaço sagrado, onde Deus trabalha silenciosamente. A citação de Isaías 54, 5, pois o seu marido é o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. Trouxe um conforto que transcende as expectativas humanas. Essa promessa me lembrou que mesmo em noites solitárias, nunca estou verdadeiramente sozinha, pois pertenço a um Deus que me ama profundamente. Refletindo sobre a história de Ana, em 1 Samuel 1, percebi como sua dor e solidão foram o terreno onde Deus plantou um propósito maior. Ana chorava em silêncio, humilhada. Mas sua espera não foi em vão. Deus a usou para trazer Samuel, um profeta que mudou a história de Israel. Essa narrativa me fez questionar: e se minha própria espera, meus momentos de solidão, também forem parte de um plano divino? No Brasil, onde a fé é uma força viva, muitas vezes buscamos respostas imediatas para nossas dores. Mas a mensagem me ensinou que a espera não é passividade, é um ato de fé ativa. A solidão, quando entregue a Deus, torna-se preparação. Um tempo de moldagem espiritual, onde Ele refina nosso caráter, purifica nossa identidade e nos prepara para promessas que vão além do que imaginamos. O exemplo de Maria, mãe de Jesus, também me marcou. Ela enfrentou isolamento e incompreensão, mas Deus a sustentou em cada passo. Isso me fez pensar em quantas vezes me senti incompreendida, julgada por estar sozinha ou por não seguir o caminho que a sociedade espera. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, a pressão para ter alguém pode ser esmagadora. Mas Maria me ensinou que Deus está presente mesmo quando o mundo não entende. Ele é o companheiro fiel que caminha conosco em cada respiração, transformando a solidão em um encontro íntimo com Ele. Essa reflexão me levou a valorizar mais meus momentos a sós, vendo-os como oportunidades para ouvir a voz de Deus com clareza, sem as distrações do barulho externo. Papa Leão, 14º, com sua visão terna, nos lembra que Deus não compartilha sua glória. Ele deseja que estejamos completas nele antes de nos unirmos a outra pessoa. Essa ideia me desafiou a examinar meu coração. Estou buscando preencher um vazio com substitutos humanos ou confiando que Deus é suficiente? No Brasil, onde o afeto é expressado com abraços calorosos e conversas animadas, é fácil cair na tentação de buscar validação em relacionamentos ou distrações. Mas a citação de Lamentações 3:25-26, o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca, me mostrou que a verdadeira paz
vem de esperar em Deus, não de correr atrás de soluções temporárias. Aprendi que transformar minha cama em um altar, minhas noites em oração, é uma forma poderosa de combater a desesperança e encontrar descanso no Criador. Outra lição profunda foi a ideia de que a solidão não é um sinal de fracasso, mas uma marca de destino. A história de Ruth, que começou com perda e terminou com redenção, me inspirou a confiar que Deus está tecendo minha história com fios invisíveis. No Brasil, onde sonhamos com grandes histórias de amor, é fácil sentir que a ausência de um parceiro significa uma vida incompleta. Mas Ruth me ensinou que a fidelidade silenciosa, mesmo em tempos de incerteza, leva a propósitos maiores. Isso me motivou a viver cada dia com propósito, servindo, orando e confiando que cada noite sozinha é uma semente que germinará no tempo de Deus. Aplicando essas lições à minha vida, decidi abraçar minha solidão como um chamado divino, não como uma carência. Praticamente, isso significa reservar tempo diário para oração e leitura da palavra, transformando meu quarto em um santuário de comunhão com Deus. Também escolhi ser mais intencional em minha comunidade, servindo aos outros sem esperar nada em troca, como uma forma de refletir o amor de Deus. No Brasil, onde a solidariedade é parte de nossa essência, sei que posso encontrar propósito em ajudar os necessitados, seja na igreja ou no bairro. Além disso, decidi vigiar meu coração, evitando distrações ou relacionamentos que me afastem do plano de Deus, como advertido em Jeremias 2:13, sobre as cisternas rotas que não retêm água. Essa mensagem também me ensinou a redefinir minha identidade. Em Romanos 8:17, somos chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso me lembra que meu valor não está em meu estado civil, mas em minha posição como filha do rei. No Brasil, onde a beleza e o status social, muitas vezes, definem o valor de uma mulher, essa verdade é libertadora. Decidi me vestir, falar e caminhar com a dignidade de alguém escolhida por Deus, rejeitando a pressão cultural para me sentir menos por estar sozinha. Isso me deu uma nova confiança para viver plenamente, mesmo na espera. Por fim, aprendi que a espera é um processo ativo de crescimento espiritual. Filipenses 4:7 fala da paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações. Essa paz me sustenta quando a impaciência bate à porta. No Brasil, onde celebramos a vida com paixão, esperar pode parecer contra nossa natureza vibrante, mas entendi que esperar em Deus é dançar no ritmo do céu, não do mundo. Isso me levou a cultivar paciência, confiando que Deus está fortalecendo minha fé, meu discernimento e meu propósito em cada noite solitária. Essa jornada de reflexão me transformou. A solidão, que antes era uma sombra, agora é um convite para a intimidade com Deus. No Brasil, onde a fé move montanhas, sei que posso viver essa verdade com coragem, sabendo que Deus está escrevendo uma história gloriosa, mesmo nas noites mais silenciosas. Cada lágrima, cada oração, cada momento de espera é uma página necessária para o capítulo mais belo da minha vida. Obrigada por acompanhar essa mensagem que nos desafia a transformar a solidão em um encontro com Deus. Se seu coração foi tocado, deixe um like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de fé e esperança. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como Deus tem sustentado você em suas noites solitárias. Sua interação faz essa mensagem chegar a mais corações. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe sua jornada.